Olá, sejam muito bem-vindos ao IR Talks, o primeiro talk show do mercado de capitais. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, e nessa reta final de temporada eu tenho o prazer de ter ao meu lado Hugo Ziert. Espero ter pronunciado corretamente o nome. Head de RI da Tupy, multinacional brasileira do setor de metalurgia, com mais de 85 anos de mercado. Hugo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Cássio, muito obrigado. E você acertou sim, tá? Realmente é um sobrenome que não é muito fácil das pessoas acertarem, de origem alemã, né? E parabéns também pela IR Talks, tá? Eu tenho assistido aqui as temporadas e realmente são entrevistas incríveis que vocês estão fazendo. Eu, sem dúvida, tenho aprendido muito, assim como todos aí, né, que têm assistido o programa. Hugo, a gente que agradece e vamos começar com uma pergunta tradicional. Quem é o Hugo na pessoa física? Tá. Bom, eu sou da Tupy, como você falou, estou na companhia há 7 anos, liderando a área de relações com investidores. Né, anteriormente eu tive experiências também liderando essa mesma área em outros setores, como varejo, transporte e logística. E uma pergunta que todo mundo me faz, e talvez para você também, é como iniciar, como começar uma carreira na área de relações com investidores. E no meu caso específico foi algo atípico. Tá? Então eu não trabalhava em relações com investidores, nem na área financeira, eu era gerente de produto numa companhia de cartão de crédito, e fui fazer uma entrevista, né, para uma outra posição, e no meio da conversa, a pessoa que estava me entrevistando viu meu currículo, eu estava fazendo mestrado e perguntou o tema da dissertação. E era sobre a IPO, a oferta pública de ações. E ela comentou comigo no meio de um bate-papo que ela estava trabalhando também numa posição para relações com investidores. Só que ela não estava me oferecendo a vaga. Surgiu aqui naturalmente no meio da nossa conversa. Uhum. E eu falei, opa, eu tenho interesse. E aqui a gente estava falando do final de 2007, começo de 2008, quando teve aquele boom de abertura de capital, ninguém tinha muita experiência. E acabou dando certo, estão há mais de 15 anos aqui nesse setor, adoro o que eu faço, estou aprendendo muito. Né? E, enfim, eu sou de Santa Catarina, estou em São Paulo há 15 anos, minha família, né, a família de minha esposa também é de lá. Né? Sou casado, enfim, com uma filhinha de 2 anos, que é a criança, eu sou suspeito para falar, mais bonita do mundo. Né? Enfim, estudei administração, com mestrado em economia e gosto muito de ler, principalmente livros de história e viajar também. Né? Acho que conhecer o mundo acho que ajuda bastante a entender o cenário aqui que a gente convive. Hugo, vamos pegar esse gancho de filho, porque filho eu também tenho dos gêmeos de 4 anos, então é uma loucura. Como que você faz esse equilíbrio aí, pessoal com profissional? A área de relações com investidores, ela trabalha muito, e não somente na época de resultado, né, de divulgação. Até porque, enfim, as notícias ocorrem ali, às vezes acontece algum fato no final de semana, e aí sempre é importante estar muito próximo aqui do mercado de capitais, dos analistas e dos investidores. Então, meu foco é qualidade de vida. Então, as horas que eu reservo aqui para a família, com a minha filha, a gente está brincando, o celular está desligado, final de semana tem algumas horas que são nossas também. Acho que ajuda, acho que são valores importantes aqui, estar junto com a família, e recarrega muito as nossas baterias. Que acho que é super necessário esse momento de reenergizar, né? Exatamente. Super... Você comentou de livro. Qual o último livro você leu, Hugo, para compartilhar com a gente? Eu estou lendo um livro de um autor chamado Samuel Smiles, né, chamado Self-Help. O nome autoajuda parece ser um pouco, né, chavão, mas é um livro escrito em 1880, 1890, que fala exatamente sobre a responsabilidade individual, né, como pessoas que estavam embaixo, né, tiveram ascensão social muito em função do trabalho duro, do esforço, do mérito próprio. Eu acho que ajuda bastante aqui a inspirar e, enfim, aplicar também no nosso dia a dia. Muito bacana, Hugo. E você tem uma carreira linda, e são mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, ocupando cargos de liderança, né? Como que é para você, como foi para você chegar na posição que você tem hoje? Acho que a minha formação, o início da minha carreira foi um pouco diferente de outros colegas da área de relações com investidores. Tá? Então, comecei com planejamento estratégico, planejamento comercial, né, com marketing. E quando eu fui para a RI, enfim, eu sempre trabalhei com small caps, né, empresas de menor capitalização de mercado, que é uma escola incrível. Né? A gente estava falando anteriormente, né, sobre como começar na carreira de RI. E primeiro porque dentro de uma small caps tem uma estrutura muito pequena. Então você está muito próximo do management, do conselho de administração, e acaba fazendo de tudo um pouco. Então eu, além de RI, enfim, eu trabalhei muito com fusões e aquisições, né, com planejamento estratégico, com comunicação, com SG.
emissão de títulos de dívida, tanto no Brasil quanto fora, então é uma carreira muito grande, né? E numa small cap, em particular, você tem alguns outros desafios, tá? Então, o profissional de RI ele tem que estar na rua. Ou seja, você não pode ficar esperando o telefone tocar, porque são muitas empresas no mercado, eventualmente elas não são tão cobertas por analistas, por investidores. Então, você tem que estar na rua. Acho que esse foi o meu grande aprendizado aqui, o meu conselho que eu daria para quem quer seguir a carreira de relações com investidores. E um outro ponto também é que, geralmente, essas empresas têm modelos de negócio que são um pouco mais difíceis de explicar, né? Ou seja, não são tão óbvios, e muitas vezes o investidor estrangeiro, principalmente, não conhece, porque nos Estados Unidos, na Europa, esse modelo funciona um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa de logística de veículos, né, que, enfim, eu escutava muito do investidor estrangeiro, o negócio de vocês vai acabar porque nos Estados Unidos o transporte é feito por trem, tá? Só que eu tenho que explicar para ele que tudo bem, nos Estados Unidos funciona por trem, mas o trem tem 2 andares, aqui no Brasil não passa no túnel. Então, esses detalhes até um pouco técnicos que o profissional de RI tem que conhecer da empresa para poder passar para o mercado. Hugo, você mencionou um elemento, acho que super importante, que foi ali um pouco da sua trajetória, que você passou por vários cargos, né? Planejamento, comunicação, marketing, entrou no RI, e que no RI de uma small cap você precisa estar na rua fazendo o quê? Comunicando, buscando. Você, se a gente fosse conceituar uma principal diferença ali entre uma small e de uma outra empresa, o que mais você diferenciaria? Eu acho que a necessidade, como é um modelo de negócios que, como eu comentei, ele não é tão simples assim de ser explicado, é a consistência, tá? Então, comunicação, enfim, não é simplesmente você ter uma reunião e depois esquecer o investidor. Você tem que estar sempre conversando com ele, então ajudando a entender o negócio. Então, de repente, aparece alguma notícia sobre o tema, sobre a sua empresa, sobre algo correlato, é compartilhar, mandar uma mensagem por WhatsApp, por um e-mail, e principalmente trazer ele para dentro da empresa, tá? Isso aqui é algo que eu percebo muito que o investidor gosta, não somente falar com o RI, mas muito com as pessoas que estão no dia a dia da companhia. O engenheiro, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, quem toca o dia a dia da operação, ou seja, essa imersão, você conhecer a empresa no qual você está investindo é muito importante. Em todas as empresas, obviamente, mas uma small cap é algo bastante fundamental. E é o que eu sempre digo, né? Acho que comunicação é um ponto fundamental, né? Contar o storytelling da melhor forma possível para os stakeholders, trazer ele para perto, conscientizar, né? Explicar exatamente o que é o business. Me fala um pouquinho da sua questão na hora de contar o storytelling. É fácil, não é? Você tem que fazer? Como que você tem feito hoje em dia? O storytelling é importante até, enfim, acho que alguns especialistas da Modaran, por exemplo, que é uma sumidade em valuation, ele escreveu um número falando números e narrativas. Ou seja, os números são importantes, claro, só que a narrativa é muito importante para ajudar a quantificar, né? Então, o storytelling, enfim, é interessante, é importante contar a estratégia da companhia, de onde que ela veio, para onde ela vai, mas o analista e investidor, no final do dia, ele está sempre pensando como que eu posso pegar essa informação e jogar no meu modelo. Ou seja, o que isso vai trazer de valor no final do dia num fluxo de caixa ou numa outra métrica que ele utiliza. Não é fácil, né? É mais fácil falar do que fazer na prática. Muitas vezes a companhia está no estágio embrionário de um projeto, não consegue passar essa informação ainda. E nesse caso tem que ser muito transparente também, porque acho que o grande ativo do RI é credibilidade, né? Então, se você não tem credibilidade, você não tem nada nessa área. Hugo, você falou de um ponto essencial, credibilidade. E você recebeu o prêmio de melhor profissional de RI. Como foi para você receber esse prêmio? Foi incrível, né? Fiquei bastante contente mesmo, até porque nós estamos num setor que também tem profissionais sensacionais que fazem um trabalho brilhante, né, na companhia, os quais inclusive eu admiro muito aqui, né? Enfim, tem um time muito bom aqui, a gente conversa bastante, né? Trocamos bastante ideias, aprendemos muito um com os outros. Mas acho que é um trabalho de consistência de comunicação, né? Tá bastante na rua, falando com o mercado, tornando o management disponível também, tá? E tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é o seguinte: o RI não é só o RI. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é só a área de RI, tá? Então, as outras áreas, enfim, têm que estar disponíveis também. Eventualmente, o investidor tem uma dúvida que eu não sei responder, volto com a controladoria, volto com a área de recursos humanos. Nós fazemos muitas visitas às nossas operações e quem conduz sempre são as áreas operacionais. Um engenheiro, um técnico. Então, vamos falar sobre sustentabilidade.
eu trago um analista, um gestor dessa área para falar com o mercado também. Em toda uma cultura de companhia aberta que nós conseguimos criar, isso é muito importante. Tá? E as pessoas gostam de ajudar, todo mundo gosta, independente de qual que é a função dela na empresa, de ler uma notícia no jornal, um jornalista falando bem da companhia, ou um analista escrever um relatório dizendo que gostou do resultado apresentado. Então a gente conseguiu criar essa cultura de participação, de colaboração, que é muito importante para qualquer companhia aberta. Se a gente fosse dar um conselho para os profissionais de RI hoje, como que você daria um conselho na questão para criar uma consciência de companhia aberta para ter esse mesmo nível que você tem hoje na Tupi? Há muito a questão de você estar muito próximo das áreas, tá? E eu costumo dizer que muitas vezes o RI não é prioridade para as outras áreas também. Então todas elas têm a sua rotina, o seu dia a dia, as suas metas. Então esse processo de construção, de explicar o que é importante e principalmente compartilhar as boas notícias, né? Um relatório que o analista fala bem da empresa, ou um e-mail do investidor que acabou de fazer uma visita que está elogiando, dizendo que gostou muito. Compartilhar esse sucesso, compartilhar essas boas histórias é muito importante para trazer as pessoas aqui dentro para o jogo. Tá? Olhando toda essa evolução, o escopo do RI está muito diverso, né? E a gente pode observar as lideranças de RI das companhias cada vez mais participativas, né? Conversando com o investidor, que nem você comentou, com acionistas, stakeholders, de uma maneira em geral. E como você costuma fazer essas ações? Você leva material impresso, está digital? Como que você faz essas interações para não dar informação privilegiada para um e para outro, Hugo? Nós temos uma preocupação muito grande, não somente com a transparência, mas, claro, com a isonomia da informação. Então, claro, nos limitamos às informações que são públicas, né? E, de fato, nós lidamos hoje com os vários tipos de público, né? Então, investidor de dívida, investidor de ações, né, de equities, agências de rating, analistas que cobrem a área de sustentabilidade, ESG. E aqui o importante é a empatia. Então, para cada tipo de público, entender qual que é a mensagem que é relevante para ele, para a necessidade dele, e afinar essa comunicação. Então, o investidor de dívida está muito mais preocupado com o fluxo da caixa da companhia, posição de dívida, se eu vou conseguir pagar ou não um cupom lá na frente. Já a equity, muitas vezes, o analista está mais preocupado com o crescimento. Quais são as fontes de crescimento, para onde que vai em companhia daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Então, ajustar essa comunicação, claro, passando sempre as mensagens principais, é algo bastante importante e que se aprende-se com o tempo. Você mencionou esse fato e eu acho que a estratégia na comunicação é super importante para ter a empatia certa, né? Com quem está do outro lado. Sobre esse ponto, como vocês têm lidado com as redes sociais hoje, Hugo? Rede social é um canal bastante importante para a gente, né? YouTube, nós temos um canal que compartilhamos diversos vídeos, não só relacionados à área financeira também, mas ações que nós temos de sustentabilidade, projetos, inovações aqui da companhia, e somos muito ativos no LinkedIn. E temos tido bastante sucesso. Então, nos últimos 2 anos, nós aumentamos em quase 50% o nosso número de seguidores. E a gente entende que isso aqui é um canal que ele não deve se limitar à comunicação financeira. Ela é um complemento. Porque colocar o balanço, enfim, o investidor ele tem outros canais, né? A pessoa física idem. Então, o que a gente gosta de contar aqui? O que é a companhia por trás dos números? Então, é um projeto que a gente tem com o nosso time de voluntariado, os Transformadores Tupi. Enfim, é uma premiação, uma comunicação, um evento interessante que os gestores da companhia participam. Então, você conhecer a Tupi por trás, né, do balanço, daquela demonstração financeira um pouco mais fria. O cenário digital tem um poder assim, imensurável de criar essa identificação com a companhia, né, independente da área como um todo. E você mencionou um pouquinho sobre pessoas físicas, né? Como que foi para você esse aumento de pessoas físicas pós-pandemia? Mudou muito? Como que está hoje essa questão de base acionária? Então nós percebemos um aumento muito significativo da presença de investidores individuais aqui na companhia, ainda mais pela Tupi ser uma empresa B2B, né, essencialmente, ou seja, não está no dia a dia das pessoas. Né? E por mais que a comunicação ela tenha que ser, enfim, adequada para cada público, na verdade a gente busca tratar a pessoa física exatamente da maneira que nós tratamos o investidor individual. Primeiro com os prazos de resposta, internamente nós temos prazos aqui para responder cada demanda de investidor, e realmente, enfim,
nivelando o nível da comunicação. E hoje a gente tem percebido que o investidor, pessoa física, ele está muito mais qualificado. Conhece de números, conhece de estratégia das companhias, daí tem um trabalho que não só as empresas, mas várias casas de research têm feito relacionados a esse público. Então a gente tem percebido que esse público aqui, o investidor, pessoa física, está mais capacitado. E nós colocamos a mesma resposta para eles, muitas vezes colocamos para um grande fundo e também convidamos para visitas, então é muito comum. Tá? A sede da companhia não fica em São Paulo, fica em Joinville, mas nós recebemos e-mail de algum investidor, vou passar por Santa Catarina, vou passar em Joinville, posso conhecer a operação de vocês? Claro que pode, né? Obviamente tendo agenda. E nós montamos uma programação bem bacana de conhecer as operações aqui da empresa, tomar um café com os gestores aqui da companhia, recebemos famílias já, muitas vezes ali, então é uma experiência muito interessante. Eu acho que esse ponto é super bacana, estar aberto para o público, para o stakeholder, quem quiser conhecer pessoalmente, né, toda a operação, entender, acho que esse ponto é super válido. E como você, além de todas essas medidas que você já mencionou, como você acha, como profissional de RI, você está gerando valor para a Tupy? A Tupy é uma empresa que ela olha muito para frente, Cássio, pela própria natureza do negócio. Tá? Então, hoje nós estamos falando com os clientes de produtos que vão estar na rua daqui a 5 anos, 7 anos, 10 anos e além também. Né? Então, é importante essa comunicação, enfim, para mostrar para o investidor que não acompanha tanto o dia a dia ou o que está acontecendo aqui dentro da companhia, todas essas iniciativas, todos esses projetos, né, para entender tudo bem, a companhia hoje é isso, lá para frente vai estar muito maior, enfim, vai estar mais diversificada, com outros drivers de crescimento também. Então, essa comunicação de falar o que está acontecendo com a companhia, de onde que ela veio, para onde ela vai, e ajudar o investidor a colocar essas informações na conta, que é onde a gente gera muito valor aqui para a companhia. Hugo, você falou um ponto essencial, que é a perpetuidade do negócio, né? Fazer os stakeholders olharem o futuro do negócio. E recentemente vocês fizeram uma aquisição da MWM. Você pode comentar um pouquinho com a gente? Claro, posso sim, com certeza. Uma operação que nós ficamos muito contentes com essa aquisição. Tá? Acho que, enfim, é um negócio incrível, com pessoas excepcionais dentro dela que agregam muito valor, aprendemos muito uns com os outros. E o foco dessa aquisição foi agregar ainda mais valor para o nosso cliente, tá? Dentro da cadeia dele. Ou seja, já fazemos algumas etapas, né, do processo produtivo do nosso cliente, estamos avançando ainda mais, com um modelo de negócios que é único no mundo, né, e sem dúvida, enfim, as montadoras e outros players que estão no Brasil e fora do Brasil também vão poder se beneficiar muito da combinação dessas duas companhias. E, além disso, elas trouxeram exposição a outros negócios da Tupy, como o mercado de reposição de peças, né, não somente para caminhões, mas para embarcações, para produtos relacionados aqui no agronegócio, e uma frente muito importante relacionada à energia e descarbonização. Então, a gente vê o Brasil como um polo aqui das soluções de descarbonização, principalmente relacionados à biomassa, biometano, gás natural, e a MWM tem uma presença muito grande aqui nesse segmento. Então, sem dúvida, enfim, nós estamos criando uma outra companhia muito maior, muito mais diversificada e com uma perpetuidade que tem, enfim, tem planos incríveis aqui para frente que vão ser, no momento oportuno, compartilhados aí com o investidor. Com certeza. E falando em oportunidades e divulgadas resultados, quais são as expectativas da Tupy para o finalzinho desse ano? Acho que eu não posso falar muito de expectativa, né, mas 2023 tem sido um ano muito bom para a gente. Então, o crescimento, né, nesse primeiro semestre, comparando com o ano passado, foi de quase 20%. Né? Nós fizemos aquisição, né, com a MWM, estamos trabalhando em várias frentes de negócio. Né? Fizemos uma outra aquisição em 2021, estamos capturando as sinergias. Né? E estamos no processo grande de comunicação com o mercado, mostrando esses planos, as iniciativas aqui da companhia. Então, estamos bastante empolgados para o restante aqui de 2023 e também para 2024. Legal, a gente falou bastante de comunicação. Internamente na Tupy, Hugo, quais relatórios ali você utiliza no seu dia a dia que você acha eficaz para a gente compartilhar um pouco com quem está nos assistindo hoje? Nós fazemos acompanhamento diário da nossa base acionária, né, da evolução da ação e também de outras companhias do mesmo setor, das small caps, do próprio índice da Bolsa e outros indicadores também como liquidez, movimentação financeira.
né? Para o management da companhia, para o conselho, nós divulgamos esse relatório uma vez ao mês, tá? Para evitar até, enfim, ruídos relacionados a movimentos de curto prazo aqui do mercado. E claro, enfim, sempre quando existe alguma notícia relacionada a algum relatório, né, que algum investidor divulga sobre, ou algum analista divulga aqui sobre a companhia, nós compartilhamos também para a ciência deles. E como que você lida ali com as informações, às vezes, que podem estar acontecendo de ruídos no mercado? Qual que é a sua ação na hora que acontece um fato como esse, Hugo? Eu costumo brincar que o dinheiro é covarde, tá? Então, na dúvida, o investidor muitas vezes vende e depois vai entender o que está acontecendo. Então, para isso, o RI tem que agir de uma maneira muito rápida, tá? Então, um exemplo que até seria interessante compartilhar com vocês é Donald Trump ganhou as eleições dos Estados Unidos e falou que ia colocar uma quarentena no México, não ia comprar produtos daquele país. O que o investidor olha? Quem que tem empresa planta no México e quem que tem exposição ao mercado americano. A Tupi era uma delas. Então, de uma maneira muito rápida, até ao longo do final de semana, eu entrei em contato com os analistas, com os principais investidores, explicando um pouco da nossa visão. Na semana seguinte, fizemos uma série de eventos, explicando o seguinte: primeiro, porque na prática ele não conseguiria implementar isso. Se ele colocasse essa medida em uma semana, você não vendia uma picape nos Estados Unidos, dado nossa relação e importância do nosso produto aqui para o cliente. E segundo, como consequência, a moeda norte-americana iria apreciar e como a nossa receita, a maior parte dela em dólar, seria positivo para a companhia. Então a gente conseguiu reverter uma percepção que no primeiro momento seria muito negativa para um efeito que seria neutro ou até levemente positivo para a Tupi. E as ações, enfim, acabaram se recuperando, conseguimos fazer um movimento aqui de gestão de crise, vamos dizer assim. Então essa que eu acho que é uma outra habilidade que o RI tem que ter, entender quais são os movimentos críticos, o que está por trás disso, ter uma comunicação muito rápida aqui com os investidores. E para isso tem que ter uma boa leitura de cenário, não um cenário externo também, mas principalmente com os outros executivos da empresa, enfim, que estão na ponta, área comercial, área financeira, para entender um pouquinho da sensibilidade deles, para passar, logicamente, sempre falando informações que não sejam confidenciais, né, para os investidores e para os analistas. E, de novo, a gente volta para a questão de comunicação, né? Uma forma rápida, eficaz de passar o que está acontecendo, né? Falando um pouquinho de passar informações, como são tratados os elementos de ESG hoje na Tupi? ESG é importante aqui para nós, tá, Cássio? E faz muito, é parte aqui da estratégia da companhia. Então, os nossos produtos hoje eles estão muito relacionados à redução de emissões atmosféricas, a novos combustíveis. Então, a gente está conversando hoje em dia com um cliente sobre motores a hidrogênio, a biometano. E a economia circular, que é algo tão importante, que tem sido tão discutido, faz parte do DNA da companhia. Tá? Então, a nossa principal matéria-prima é sucata de ferro. Então, hoje, mais ou menos 93%, né, das nossas matérias-primas de origem metálica tem origem reciclada. Também reutilizamos quase 1 bilhão de litros de água por ano. E do lado social, enfim, acho que um ponto importante para a gente é um programa de voluntariado que nós temos, né, com funcionários da Tupi no Brasil, no México e Portugal. Quantos funcionários da Tupi hoje? Estamos próximos de 19 mil funcionários aqui no mundo inteiro. Né? Acho que é bastante gente. Pessoas muito engajadas em temas sociais, buscam essas atividades de voluntariados. E a Tupi tem uma história muito grande com educação também, com formação de mão de obra. Né? Nós temos nas nossas plantas, principalmente aqui no Brasil, pessoas de diversas nacionalidades, muitas vezes não têm um domínio tão grande da língua portuguesa, então temos em conjunto com a prefeitura, com outras instituições, alguns cursos técnicos aqui, tá? Não somente pela língua, mas também para ajudá-los a integrá-los aqui na cultura local, respeitando sempre as características que de cada povo, a gente apoia bastante, né, cada uma dessas iniciativas. E no dia a dia o RI está muito envolvido na construção dos relatórios de sustentabilidade, que são muito lidos aqui pelos investidores, e também com as agências de rating. Tem uma série de agências de rating ESG, que é muito importante nós estarmos próximos a eles, ajudar a dar elementos para melhorar essa nota, porque muitas vezes o investidor utiliza como um filtro. Né? Um investidor estrangeiro, por exemplo, que pode investir em diversas small caps no mundo inteiro, ele tem que ter algum critério quantitativo para colocar um primeiro, um segundo filtro. E um deles são esses rankings ESG. Tá? Então é algo que ocupa bastante aqui do meu dia a dia. Hugo, se a gente fosse elencar o que mais te atrai nesse universo de RI, o que seria?
Eu acho que são as habilidades necessárias aqui para um profissional de RI, essa combinação de hard e soft skills. Tá? Nós temos que entender de legislação, temos que entender de finanças, mas também temos que entender de comunicação, como ler a pessoa, qual que é o objetivo final, né, quando o investidor faz determinada pergunta. Então isso me atrai muito, essa combinação dessas habilidades. E também a oportunidade de conviver com pessoas incríveis, né, com o management das companhias, com o conselho de administração, e com investidores aí que são pessoas brilhantes, tem gente que eu conheço há muito tempo, eu aprendo muito todos os dias. E o que você acha mais desafiador na área? Acho que o mais desafiador é, enfim, que é uma profissão que é 24/7. Tá? Não é porque o mercado fecha às 6 horas que não tem notícias. Então, eventualmente, sai algo político ou de alguma outra empresa, de algum cliente, de algum fornecedor que pode ter um impacto aqui no dia a dia da companhia. E a resposta tem que ser ágil, ainda mais com as ferramentas que existem hoje, e-mail, WhatsApp. Então, às vezes é 10 horas da noite, 11 horas da noite, trocando mensagem com o investidor, com o analista. Tem que gostar muito do que faz, né? Mas, claro, sempre equilibrando com vida pessoal, que isso talvez seja o mais importante. Hugo, vamos lá para a última parte aqui do nosso IR Talks, que são os envelopes. Vou te dar eles para você escolher um deles e a gente vai discorrer sobre esse determinado assunto. Hoje aqui o pessoal, tem opção à vontade para a gente ler. Nossa, é muito envelope, gente. Muitas opções. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos ver. Processo de preparação para conferências de resultado, Hugo. É um período que é bastante importante aqui para todas as companhias, né? Divulgação trimestral, anual aqui dos resultados. Tem envolvimento muito grande com outras áreas da empresa, controladoria, contabilidade. E o RI busca entender muito, no nosso caso aqui, ou seja, o que está por trás, ou seja, o que levou a determinado resultado, um aumento, uma diminuição do lucro. Então a gente tem um trabalho muito grande, não só de preparação das demonstrações, do release de resultados, mas também de entender esse efeito, né? Temos reuniões com as várias áreas operacionais aqui da companhia. Só que a divulgação do resultado, quando você arquiva na CVM, na B3, e a própria teleconferência não é o fim do trabalho, é só o começo. Porque a partir do momento que você divulga, que daí sim o investidor ele vai começar a ler o balanço, vai digerir um pouco do resultado, vai entrar em contato. Então a gente tem uma preparação muito grande, não só para o resultado em si, mas para pós-teleconferência. Então, uma das ferramentas que a gente trabalha aqui, que nós utilizamos, é um Q&A, né? Enfim, um arquivo bastante extenso, com várias possíveis perguntas que o investidor vai poder fazer sobre o resultado, sobre a estratégia da companhia. Leva tempo, mas é muito importante para a gente para balizar toda essa conversa que nós temos aqui com o resultado antes, durante e depois. Se a gente fosse colocar ali num cronograma, Hugo, quanto tempo antes da divulgação de resultados vocês começam a preparação dela? A questão de fechamos o trimestre em questão de 3, 4 dias, já estamos envolvidos aqui com fechamento contábil e já agendando essas reuniões. E nós temos um processo de governança muito bem estabelecido, muito sólido também. Então as demonstrações passam por um conselho fiscal, pelo nosso comitê de auditoria e riscos, que tem caráter estatutário, pelo conselho de administração. Então tem uma série de etapas de governança que garante a qualidade da demonstração financeira e da divulgação em si. E depois da divulgação, que você comentou que aí começa um outro trabalho de comunicar. Quanto tempo depois da divulgação vocês ainda precisam ficar explicando, falando, enfim, e dando mais detalhes desse resultado? É um processo de aproximadamente umas 3 semanas. Tá? E nós recebemos bastante demanda, como é natural para todas as empresas, para entender o resultado. E nós somos muito ativos também de organizar visita, fazer roadshows, exatamente para explorar um pouco melhor, talvez não a estratégia da companhia para daqui a 2, 3 anos, mas o resultado, ou seja, o que aconteceu naquele trimestre, como que a gente vê os próximos e como isso impacta, se é que impacta, a visão de longo prazo. E pegando um gancho de uma última pergunta, já que a gente falou muito de visão de longo prazo, comunicação, perpetuidade da companhia, Investor Day, o que vocês estão prevendo aí para fazer este ano? A gente vai ter algumas novidades esse ano aqui, deve ser um evento bem bacana, que vamos fazer em dezembro, né, colocando um site visit de algumas operações novas que muitos investidores não conhecem, e também, enfim, processo aqui de apresentação de diversos executivos da companhia,
para falar um pouco do que a gente está pensando para 2024 e para os próximos anos. Hugo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu acho que foi enriquecedora. E se você pudesse deixar um conselho para profissionais de RI, qual que seria? Acho que é investir em comunicação e estar na rua falando com o investidor. Tá? E essa comunicação tem que ter alguns focos aqui. Acho que um deles é consistência. Independente se a companhia está passando por um mau momento, por um bom momento, você tem que estar na rua, sendo transparente, entendendo como que você pode ajudar o investidor. Eventualmente, uma matéria que você vê numa revista, no jornal, num site, que possa ser compartilhado com ele. O que você pode dar, o que você pode agregar a mais para facilitar o trabalho dele. A gente está falando de públicos aqui que cobrem diversas empresas, eventualmente não tem oportunidade de ter um aprofundamento maior sobre o seu case. Então, você tem que estar na rua e chamando a atenção aí do investidor. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. Hugo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente, compartilhando um pouco desse seu vasto conhecimento aqui no RI. Foi um prazer imenso da MZ. E agradeço a todos vocês que nos assistiram. Não deixe de curtir e compartilhar aqui esse episódio incrível. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.